Se você sente que a sua vida está emperrada, que não está indo para frente, parece que você está preso, travado no lugar onde você está, talvez quando você perdoar essas duas pessoas que eu vou falar nesse vídeo, tudo comece a fluir com mais leveza e com mais tranquilidade. Talvez você acesse um estado de bem-aventurança que você não acessou durante a sua vida inteira. De fato, essas duas pessoas são as pessoas mais importantes, que têm um valor muito significativo e que dizem muito bem a qualidade da nossa experiência nesse momento aqui. Pode ser que já passou, mas agora a gente continua sendo influenciado por essas duas pessoas. Eu estou falando aqui sobre pai e mãe. É algo que aparece praticamente em todos os meus atendimentos de hipnoterapia, de pessoas que não conseguem perdoar os pais pelo que eles fizeram, pela forma como eles criaram essa criança, essa pessoa, como eles incentivaram ou não incentivaram. Então, o que eu percebo nos clientes é que quando a gente faz esse processo de perdão, quando a gente consegue aceitar eles do jeito que eles são, tudo começa a ser diferente. A gente começa a olhar para situações diferente. Então, o seu pai é o pai perfeito para você. A sua mãe é a mãe perfeita para você. E eu não estou falando do pai adotivo ou da mãe adotiva, do pai biológico, da mãe biológica. Às vezes a gente diz que foi abandonado, que a gente foi esquecido, que nos deixaram de lado. E a verdade é que eles já deram o que a gente necessita, que é a vida. Essa bênção que não tem como equiparar com nada. A vida é a maior bênção que a gente já recebeu e a gente recebeu do nosso pai e da nossa mãe. Quando a gente não consegue aceitar as coisas como elas foram, a gente não consegue aceitar as coisas como elas são nesse momento, porque é um reflexo. A mesma visão daquela criança está sendo reencenada no momento atual do adulto. Por mais que talvez a gente acredite que já passou, que foi como tinha que ser, e eles ficam do lado deles e a gente resiste, a gente não aceita como foi, a gente acha que agora é nós por nós mesmos e tudo certo. Mas a verdade é que enquanto não aceitarmos profunda e completamente o nosso pai, a nossa mãe, do jeito que eles são, a gente não consegue aceitar a vida e não conseguimos acessar uma espiral de evolução, não conseguimos prosperar de fato, porque é muito importante esse processo. A gente precisa entender que eles fizeram o melhor que eles podiam. Às vezes a gente não recebeu o amor do pai como a gente queria. Às vezes a gente não recebeu o incentivo da mãe como a gente esperava. A gente queria um amigo no nosso pai, queria uma amiga. E a gente não teve esse relacionamento harmonioso. Às vezes eles eram agressivos ou eles agiam de algumas formas que nos machucavam, faziam algumas coisas que nos machucavam. Isso não tira, a responsabilidade pelo que eles fizeram. E não é passar a mão na cabeça deles, mas é compreender que dentro do processo evolutivo deles, eles receberam também uma programação, o que não tira a responsabilidade deles pelo que eles fizeram. Mas se você olhar para a forma como seu pai foi criado, ou a forma como a sua mãe foi criada, você vai perceber que eles também não receberam o amor que você esperava receber deles. Às vezes eles tiveram uma infância muito sofrida, às vezes eles apanhavam muito mais do que eles bateram em você. Às vezes eles não conseguiam encontrar esse significado, eles não conseguiam perdoar e eles simplesmente adquiriram essas programações e levaram adiante. O fato é, e é o que eu sempre escuto de todos os clientes que já são mães ou pais, que o que eles mais querem para os filhos deles é que eles prosperem, que eles sejam felizes. Eles não querem que o filho carregue os pesos dele, as mesmas limitações, eles querem que eles vão além. E no seu caso, seu pai e sua mãe é a mesmíssima coisa. Às vezes eles têm uma programação que impediu eles de expressar o amor de uma forma que você esperava, impedia eles de fazer uma coisa positiva que te incentivasse a ser a sua melhor versão. Mas isso tem uma explicação. Se você olhar para trás, você vai perceber que eles foram tratados assim ou pior, Eles tiveram menos ainda. E às vezes eles fizeram algo que transcendeu a programação que eles receberam. Eles fizeram um pouquinho melhor. Então, digamos que o pai do seu pai batia muito nele. E o seu pai, então,
na sua infância, ele não chegou a agredir você fisicamente, mas ele agredia você com as palavras, com as atitudes, né? Ele fazia jogos mentais e essa forma de agressão continuou num outro nível menos intenso daquele que o seu pai recebeu do pai dele, né? Aqui, não olhe para o seu avô, tem que olhar para o pai do seu pai, porque às vezes o avô age com você de uma determinada forma, que é mais amorosa, que é mais tranquila, mas o pai do seu pai, ele foi o pai, ele fez algo diferente. Então, a gente aceitando que os nossos pais têm o direito de serem do jeito que eles são, que a gente não precisa concordar com como foi, mas a gente precisa concordar que eles têm o direito de serem do jeito que eles são. Então, é olhar para a nossa figura do pai, para a figura da mãe e dizer para cada uma delas: eu vejo você, eu vejo a sua dor, eu vejo o seu sofrimento, eu não recebi como eu queria o amor de vocês. Não foi como eu queria, mas foi como foi possível, né? Eu entendo que você recebeu essa programação e eu não gosto de como foi, mas eu entendo que foi como foi possível. Porque se o seu pai ou a sua mãe tivesse uma programação diferente, mais amorosa, mais compassiva, aí eles teriam essa capacidade de passar isso para você. Mas se eles não tiveram, como é que eles vão dar alguma coisa que você não tem? E o que acontece muitas vezes é que a gente briga com as coisas como elas foram. A gente resiste, a gente não gosta, a gente bate o pé, quer que seja diferente, mas isso não muda o que foi. E o que foi, foi o possível. E dentro das constelações sistêmicas, o possível é o certo, né? Não tem um certo e um errado, porque isso são conceitos que nós geramos ao longo da nossa vida, com base naquilo que lemos, ouvimos, com base naquilo que estudamos. Aí a gente cria um ideal do que seria o certo. Mas, na verdade, como é que eles poderiam fazer certo se eles receberam uma programação errada? Se eles não aprenderam essa expressão do amor, essa forma de dar o amor como você gostaria de ter recebido? Então, dentro da constelação sistêmica, o possível é o certo. E a gente aceitar ou não isso dita muito da qualidade da nossa experiência do cotidiano. A gente carrega todos os dias essas programações, isso que a gente recebeu, as percepções que temos de nós mesmos, como nós percebíamos a nossa mãe. E às vezes, quando a gente não aceita a mãe, a gente não aceita a vida. E aí a gente estende essa percepção para todos os acontecimentos do cotidiano, da vida adulta. A gente não percebe, mas estamos reencenando os mesmos padrões, apenas em situações diferentes. E isso acaba tirando todo o prazer da vida, por conta de não aceitarmos o pai e a mãe do jeito que eles são. Para e pensa comigo, eu já falei isso algumas vezes aqui no canal, mas pense se a sua mãe fosse só um pouquinho diferente, se ela fosse mais amorosa, se ela fosse mais compassiva, se ela te apoiasse mais, se ela desse esse apoio e demonstrasse esse amor, se ela fosse mais calma, se ela não fosse tão submissa, a sua mãe não teria se conectado com o seu pai, que vem de um sistema, que vem do pai e da mãe dele também, que tem algumas demandas. Então, se a sua mãe fosse mais empoderada, digamos assim, se ela, porque o que eu vejo muito são pessoas que dizem: a minha mãe era submissa, eu não sei como ela aceitava isso, o meu pai agredia ela psicologicamente e ela não fazia nada, e a pessoa não aceita o jeito que a mãe é, ou do jeito que a mãe era. E quando a gente quer mudar, se realmente pudéssemos mudar a mãe, como ela agia, ela não iria mais sintonizar com o pai, o seu pai, que tem uma programação que requer uma mãe que é igualzinha à sua mãe. Então a sua mãe é a mãe perfeita para você. Se ela fosse um pouquinho diferente, ela não teria sintonizado com o seu pai e você não estaria aqui agora. E o mesmo acontece para o seu pai. Quanto mais eu rejeito, né, se o pai fosse um pouquinho diferente, ele também não tinha sintonizado com a mãe e você não estaria aqui. Então os seus pais, com as limitações deles, são os pais perfeitos para você. E esse exercício de aceitar como foi, as coisas como foram, a gente pode imaginar, trazer para a nossa tela mental. A gente inicia esse exercício com o intuito de fazer as pazes, com o intuito de se liberar disso.
E a gente traz a imagem que a gente tem, a imagem interna do pai e da mãe na nossa frente, e a gente diz para eles: eu vejo vocês, eu vejo a dor de vocês. Não foi como eu queria, mas foi o suficiente. De vocês eu tomo a vida. E isso basta. Vocês já fizeram muito para mim. O que acontece às vezes é que algumas pessoas que relatam que chegam num determinado nível e caem. Chega num determinado nível de profissão, de ganhos financeiros, aí acontece algum imprevisto e a pessoa perde aquilo que ela tinha adquirido. Então, se você olhar para trás, olhar para o seu pai, para sua mãe ou para os seus tios, você vai perceber que tem alguém ali, porque a fruta não cai longe do pé, velho ditado, muito sábio, de que de algum lugar a gente está trazendo isso. E se a gente não conseguir observar esse padrão num pai ou na mãe, a gente pode olhar e buscar reconhecer de onde vem isso, né? Para que isso acontece? De onde está vindo? Às vezes eu sinto uma culpa interna, inconsciente, de talvez estar indo além do nível que o meu pai chegou, ou ir além do nível que a minha mãe alcançou. E então o meu próprio sistema ele traz acontecimentos que fazem com que eu não ultrapasse o nível deles, porque caso eu ultrapasse eu posso sentir que eu que não é certo. Aí eu me culpo que não é certo eu ir além do que eles foram. Mas se você perguntar, ou se você tiver filhos, você sabe muito bem que seu filho cresça. Você quer que ele cresça e vá além do que você foi, que ele consiga transcender as suas limitações e que ele prospere muito. Mas inconscientemente a gente pode gerar esse sentimento de culpa, sentimento de estar indo além do que eles foram. Então a gente pode reconhecer isso tudo, percebendo os padrões de onde está vindo um padrão determinado de comportamento, de onde isso pode estar surgindo e perceber que a gente não precisa carregar esses pesos, porque não são programações nossas específicas. O que muitas vezes acontece é o pequeno carregar os pesos do grande ou dos grandes. Então, são filhos que carregam os problemas dos pais. Aquele filho que fazia de tudo para que os pais ficassem juntos, só que eles brigavam. Eles brigavam e o filho se sente na obrigação de manter essa união alinhada, de manter essa união, esse vínculo. E às vezes os pais, por conta das programações deles, utilizam você, o filho, como uma justificativa para manter nesse vínculo. Eles transferem a responsabilidade para o pequeno e nós, como filhos, inconscientemente a gente busca esse reconhecimento, busca essa atenção, a gente carrega esses pesos. Quando a mãe diz que eu só estou com seu pai por causa de você, porque você é o que está mantendo isso daqui, por mais que seja uma coisa que não flui legal. Então a gente acaba assumindo esses pesos. E uma coisa muito importante que a gente pode fazer e que pode auxiliar muito nessa liberação é, nessa imaginação que a gente faz, trazendo a imagem do pai e da mãe, dizer para eles assim, vocês são os grandes e eu sou o pequeno aqui. Eu agradeço vocês porque vocês me deram a vida, mas os problemas de vocês ficam para vocês, né? As questões de vocês ficam para vocês. Eu fico com o que é meu. Eu sinto muito, né? Me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sou grato pela vida que vocês me deram. E por muito tempo eu carreguei o peso de vocês. Em busca de um reconhecimento, eu carreguei esses pesos. E eu fiz isso por amor. Mas agora eu entendo que o peso do grande é pesado demais para mim. Por isso, nesse momento, eu escolho deixar com vocês aquilo que é de vocês, porque vocês são grandes e vocês são fortes. Vocês são capazes de lidar com as consequências das escolhas de vocês. Eu não tenho nada a ver com isso. E eu dou um lugar no meu coração para vocês. Mas agora eu escolho fazer diferente. Eu escolho não mais carregar esse peso, que é demais para mim. As consequências dos atos de vocês ficam para vocês. Os problemas de vocês são de vocês. Eu sou só o pequeno. Eu sou grato porque vocês me deram a vida e
em forma de reconhecê-los, eu escolho fazer com essa vida que eu ganhei de vocês uma coisa muito boa. Eu escolho seguir, fazendo diferente, fazendo do meu jeito. E o peso de vocês fica para vocês. Eu sou só o pequeno. Eu agradeço por tudo que vocês me deram. Eu perdoo vocês pelas coisas como elas foram. Não foi como eu queria, mas foi o possível. E eu entendo que o possível é o certo. E aí você fica nesse estado, simplesmente observando o que acontece nessa imagem interna. Talvez modifique, talvez você sinta do seu coração saindo uma energia do perdão, envolvendo eles, perdoando eles por tudo que eles fizeram ou deixaram de fazer. E aí você pode dizer: eu perdoo vocês, e eu liberto vocês das minhas expectativas. Aquilo que faltou, eu vou buscar. De vocês eu já ganhei a vida. E eu escolho fazer com ela uma coisa muito boa. Quero trazer aqui uma imagem interna, uma imagem mental. Veja se faz sentido. Você carregando, ninando o seu pai. Você, hoje, carregando o seu pai nos seus braços e fazendo ele dormir. Faz sentido isso? Ou você carregando a sua mãe, embalando ela, a grande, nos braços do pequeno. Não faz sentido. Porque a vida ela é muito sábia. O amor, ele desce de cima para baixo. Então ele vem dos avós para os pais, para os filhos. E quando a gente faz esse papel de querer carregar o pai nas costas, querer carregar a mãe nos braços, a gente está assumindo um lugar que quando a gente deveria estar aqui, a gente se coloca acima. É como se a gente dissesse para a vida: deixa que eu carrego isso. Eu consigo. Eles não sabem como faz isso. Deixa que eu faço. Deixa que eu carrego esse peso. É como se eu fizesse pouco da vida, né? Só que a vida ela é sábia. Ela sabe os fardos que entrega para cada um. Cada um, na verdade, que gera esses fardos. E a vida não dá um peso maior do que as pessoas podem suportar. Então, é ilógico querermos carregar esses pesos que não são nossos. Por isso que, ao invés de eu fazer o papel do pai da minha mãe, do pai do meu pai, eu me coloco como pequeno e deixo que eles lidem com as consequências das escolhas deles, sabendo que eu sou o pequeno e eles são os grandes. E nesse processo do perdão tem muitos exercícios que você pode pesquisar e é muito importante olhar para isso, porque uma vez que eu aceito a minha mãe do jeito que ela é, uma vez que eu aceito meu pai com os defeitos que ele tem, eu consigo fazer diferente. Porque quanto mais eu resisto, sabe? Aquele padrão que eu não gosto nele, ou que eu não gosto nela, quanto mais eu resisto a esse padrão, mais eu reenceno. Eu tenho as mesmas atitudes que eu rejeito neles. Eu mesmo faço. Às vezes eu faço com meus filhos, ou a forma como eles agiam, eu ajo com outras pessoas, sendo que eu não aguentava, ou eu não aceitava aquilo. Então tudo aquilo que a gente resiste, persiste. Tenhamos isso em consciência. Quando a gente se coloca no lugar do pequeno, tudo flui. O amor consegue descer. Porque se eu estou aqui como um pai do meu pai, o amor chega aqui, estanca em mim. Ele não consegue seguir esse fluxo natural, que é do grande para o pequeno. Já quando eu me coloco aqui, o amor consegue descer pelos avós, pelo pai e chega até mim e eu dou vazão. Aí eu posso fazer diferente. Eu faço diferente. Porque eu tenho direito. Assim como eles têm o direito de serem do jeito que eles são, eu tenho o direito de ser do jeito que eu escolher ser. A tendência natural é que as linhagens, elas seguem se aprimorando, sempre melhorando, cada vez mais, um pouquinho mais. Se você olhar para o seu pai e para a sua mãe, você vai ver que eles fizeram um pouquinho melhor dos pais deles. E assim segue. E esse é o ritmo natural da vida. Então, é natural que você expanda cada vez mais e que você vá além, se possível, disso que você recebeu. E isso só é possível quando a gente aceita inteira e completamente as coisas como elas foram. A gente não pode mudar o que foi, mas podemos mudar a nossa percepção do que foi. E então a gente deixa de permitir que os acontecimentos
definam quem nós somos, mas nós definimos o que aquele evento significa para a gente. Tudo é um processo mental, imagem interna. Se você não tem a oportunidade de falar com seu pai, com a sua mãe, não precisa. É porque é interno. Tudo acontece dentro. Na filosofia Runa a gente vê isso. É tudo de dentro para fora. Então eu mudo a minha percepção daquilo que foi e transformo aquilo que foi em algo muito bom. Aceitando completamente como foi, como eles são. Porque eles têm um direito. Posso não concordar, mas eles têm um direito. Então eu posso não concordar com o que eles fizeram, mas eu concordo que eles têm o direito de terem feito o que eles fizeram ou deixaram de fazer. E aí eu, dando essa liberdade para eles, eu me dou essa liberdade como consequência. Aí eu passo a agir diferente na minha vida. E eu consigo começar a atrair outras coisas mais expansivas, porque eu escolho fazer diferente. Quando eu me coloco nessa posição humilde de respeitar, honrar a história dos nossos pais, a gente começa a escrever a nossa própria de uma maneira diferente. Então, eu não vou dizer que está errado do jeito que foi. Eu vou dizer que eu respeito as coisas como foram, eu respeito a dor deles, eu respeito a jornada deles, mas essa jornada não é algo que eu preciso carregar, esse peso. Eu honro, respeito, olho com amor e deixo com eles aquilo que é deles. É a jornada deles, é linda, sagrada a experiência. Eles também têm que viver essas experiências. Eles viveram, estão crescendo, evoluindo, assim como você está vivendo, crescendo, evoluindo. Então, saibamos que estamos aqui para sermos felizes. E quando a gente aceita eles do jeito que eles são, tudo muda. Tudo muda. A gente passa a acessar um outro nível de experiência. Porque a gente tem a carta branca, então, e todo o apoio deles para sermos quem somos. Talvez não seja um apoio físico através da fala, deles dizerem, vai lá, você consegue. Não, mas é do processo interno, da própria vida. Quando eu aceito como foi, eu abro espaço para que o novo surja. Então, respeito, honro a dor, perdoo pelas coisas como foram e deste momento em diante eu escolho fazer diferente. Escolho fazer do meu jeito, que não é melhor, que não é o certo, mas que é diferente, né? Também não é o errado, é o certo para mim, que pode ser errado para eles, na percepção deles. Tudo é percepção, tudo percepção. Então, experimente perdoá-los completa e profundamente e perceba os resultados disso no seu dia a dia. Muita gratidão por sua vida, por sua presença e existência, por estar aqui em mais um vídeo. Nós seguimos juntos no caminho do amor. Até mais. Tchau!